Há 9 anos atrás, eu encontrei com uma colega de psicologia e ela me disse: Maria Tereza, você não já ouviu falar das constelações familiares? Aí eu falei: ah, meu Deus do céu, lá vem esse povo inventando moda dentro da área das terapias integrativas, da área da psicologia. E eu fiquei encafifada. Eu sou aquariana e eu sou muito curiosa. E aí eu fui investigar. E fui fazer um curso de uma semana. Ah, gente, fiz com um instituto sério de Belo Horizonte e eu me apaixonei. Falei, encontrei meu propósito de vida dentro do caminho das terapias integrativas. E de lá para cá, eu fiz 2 formações em pós-graduação. Tô sabendo que vocês não estão interessados em nada disso. Mas é importante vocês saberem que eu tenho uma formação séria, que eu tenho diploma do MEC, né? Que isso me faz ter respeito perante vocês e o meu trabalho. E aí eu fiquei falando assim pra mim, que raio é esse papo aí de tomar pai e mãe? Como é que eu vou tomar pai e mãe? Meu pai foi alcoólatra, meu pai foi agressivo, né? Meu pai não me pegou no colo, eu tinha medo dele, eu tinha pavor dele. Então, eu tinha tantas feridas. Fui uma adolescente rebelde, tive uma mãe maravilhosa. Como tomar a minha mãe? Minha mãe sempre sofredora, altruísta, workaholic, para dar conta dessa família, que o meu pai deixou ela na mão. Mas, hoje, 9 anos depois, meu pai não foi alcoólatra porque ele quis. Dentro dos cursos e das várias constelações que eu fiz, eu entendi que tinha uma dor transgeracional de vários homens alcoólatras na família dele e que isso era um padrão que se repetia. E quando eu olhei para tudo isso, eu pude me libertar de uma grande parte dessa dor. É mentira dizer que a gente se liberta de tudo. Não, a gente amadurece. A gente, com as constelações familiares, começa a ter um novo olhar para o nosso pai e para a nossa mãe. Porque a gente vai ver que eles são um homem e uma mulher que se conheceram jovens. E com os problemas deles, de homem e mulher, eles se amaram. Casaram e num determinado momento a Maria Tereza nasceu, os irmãos dela nasceram, vocês nasceram. E eles assumiram um segundo papel, o papel de pais, sem nenhuma experiência. Qual a experiência que eles traziam? Todas as memórias que eles viveram com os meus avós, com os pais deles. E eles foram me criando os meus irmãos com tudo aquilo que eles receberam. E aí aparecem os traumas transgeracionais dentro das constelações. E o Bert Hellinger trouxe uma ferramenta que eu sempre acreditei, desde pequena, e que é meu norte de vida, e que eu acredito que só ele cura. Gente, é o amor. Nós não somos nada sem o amor. Por mais que a gente tenha nascido numa família disfuncional, numa família que nos feriu tanto, tanto, e deixou tantas marcas. Mas eles não fizeram isso por crueldade, por maldade, com exceção de pais disfuncionais, de pais psicopatas. Aí é uma outra história. Deixei a moto passar. Aí é uma outra história que eu vou falar num outro vídeo para vocês. Como que a gente lida com a dor de pais psicopatas, de pais que estão internados em clínicas. Mas a maioria dos nossos pais e das famílias são pais que tentam dar o melhor que eles podem. Às vezes mandar calar a boca e engolir o choro, às vezes não conseguir lá te pegar no colo e te abraçar. Eles não fazem isso por maldade. Eles não sabem, eles são travados, porque os nossos avós também não fizeram. Então, o trabalho da constelação é tão bonito que a gente vai investigar onde que o bicho pegou. E o bicho para mim pegava nas relações afetivas, porque o meu pai era muito violento. Meu pai era muito duro, né? E eu fiquei com medo de me relacionar. E toda vez que eu me relacionava, e não importa se era com homem ou com mulher, porque eu me relacionei com homem e com mulher. Não tenho problema com masculino de me relacionar, mas eu tinha medo.
E também tinha medo das mulheres. E foi no trabalho das constelações que eu pude ver aonde estava essa dor junto com terapia familiar. Claro, eu tinha muitos traumas. A constelação não vai resolver tudo, isso é uma mentira. A constelação olha uma dor de cada vez. É uma dificuldade de cada vez. Não adianta a gente querer trazer tudo, porque nenhum constelador faz milagre. Mas em cada constelação a gente descasca uma camada de uma cebola, falando metaforicamente, internamente na nossa alma. E algo se move. E a gente faz assim, caramba, então isso que eu repito tem a ver com a minha avó. Eu faço exatamente o que a minha avó fazia. E a gente repete um trauma transgeracional por lealdade inconsciente, porque isso vem impregnado no código da célula. E a epigenética explica outra coisa que eu vou dar outra aula para vocês. Olha, eu estou gravando esse vídeo porque essa aula ela vai acontecer e se você gostou, marque aí embaixo eu quero para eu entrar em contato com vocês, para minha secretária entrar em contato com vocês. As constelações familiares, eu que debochei tanto, hoje não consigo mais viver sem elas. E quando eu falo isso, a Maria Teresa virou fanática? Não, porque eu assumi a filosofia de vida que o Bert trouxe. Na ordem do amor. O Bert mexeu muito de perto e ao mesmo trouxe uma grande compreensão da lei do amor. E o Cristo, ele era constelador familiar, gente. O capítulo do Evangelho que diz honrar pai e mãe é a segunda lei das constelações familiares. Pelo amor, eu não estou fazendo apologia de religião aqui, por favor, tá? Eu estou falando só uma coisa que o Bert, dentro da sensibilidade dele, no trabalho que ele foi desenvolvendo durante a vida inteira dele, mais de 40 anos, e as constelações estão em mais de 200 países, e ela não precisa da aprovação do Conselho de Psicologia. Ela é uma terapia independente, ela é um trabalho, uma escola de formação que pode, profissionais da área da saúde e você, que não quer ser constelador, você pode fazer para o autoconhecimento, para você se melhorar como ser humano. Esse foi o grande presente que o Bert deixou para nós. Ele deixou as constelações familiares, os cursos sérios, de institutos sérios, para todos. E eu estou convidando vocês a vir participar de 2 aulas gratuitas que eu vou dar no YouTube, para que vocês possam conhecer mais a fundo esse trabalho no qual transformou minha vida. Eu sou uma pessoa melhor. Eu passei pelo câncer, as constelações me ajudaram muito, elas não me curaram, elas me ajudaram muito. Faz 15 anos que eu tô curada, eu amo a família e olha que eu não tive uma família fácil, como ninguém tem. Eu tenho coragem de falar aqui que eu não tive uma família fácil, sabe por quê? Que não existe família duriana, não existe aquela família do comercial que tá todo mundo feliz, tomando café da manhã, se beijando, não existe. Existem famílias que querem, sabe, se amar, mas têm dificuldades, porque arrastam, sabe, esses traumas invisíveis. E se a gente não resolver na nossa geração, ele passa geneticamente essa informação emocional, esse trauma para as crianças que virão. Isso se repete. E eu vi isso acontecer na minha geração. Eu vi isso acontecer na geração da minha mãe. Então, todo mundo, sabe, que tem filho, que tem neto, sabe, que é tio, que é tia, façam para que vocês possam primeiro conhecer e depois falar, Maria Teresa não tem nada a ver. Ou Maria Teresa valeu, foi muito legal para mim. Eu pude ter um novo olhar, eu estou mais em paz. E não é uma constelação só. Vou fazer 10 anos que eu estou no caminho das constelações. E eu estou sempre fazendo, sempre algo aparece. Gente, a gente traz nas células informações emocionais no meliato do DNA, que isso foi estudado em Israel no Holocausto, tá?
A gente traz informações transgeracionais de 7 gerações lá para trás. E lá para trás no mundo houve fome, guerra, miséria, não tinha antibiótico, não tinha celular, as crianças morriam, não tinha incubadora. A minha bisavó teve 26 filhos, só 16 ficaram vivos. O resto morreu tudo por falta de medicina, por falta de comida, que as crianças passaram fome. Então a gente traz tudo isso dentro de nós. E vale a pena visitar, porque a gente compreende, a gente respeita e a gente, a cada ano, devagar, a gente começa a tomar, sim, o nosso pai e a nossa mãe com amor. Isso é um trabalho gigantesco, não é num estalar de dedos. A gente precisa se curar, compreender como esse processo aconteceu. Pais narcisistas, mães narcisistas, pais alcoólatras, enfim. Essa variedade de rótulos e diagnósticos que existem hoje, atrás tem uma dor transgeracional, tem um excluído, tem alguém que não foi olhado, tem uma dor que se repete na próxima geração. Ou vai ser conosco, e se nós não resolvermos, nós vamos desencarnar, morrer com essa dor, repetindo essa dor, e passa para a geração seguinte. Isso não é maldição, isso é lei da natureza, é lei biológica. Os campos mórficos e a questão sistêmica, ela veio para ficar. E isso veio e aconteceu em Palo Alto, nos anos 70. Eu estou dando só assim umas pinceladas para vocês entenderem que eu não estou falando abobrinha. Eu estou falando, tem muito conhecimento aí atrás. Não é coisa mística. Constelação não é misticismo. Constelação não é sessão de espiritismo de incorporação. Não é, tá? Olha, vem dizer eu quero participar da aula gratuita comigo, que eu vou te contar muita coisa, eu vou te esclarecer muita coisa. E aí você vai poder dizer, Maria Tereza viajou na maionese, a constelação familiar realmente é uma palhaçada. Ou vocês vão falar, nossa, coisa séria, que legal, vou querer conhecer mais, vou querer saber mais. Ok? Um beijo grande para vocês, eu tô aqui disponível, esperando vocês para a gente marcar, sabe, esses 2 encontros, essas 2 palestras gratuitas que eu vou fazer com vocês, essas 2 aulas que eu vou dar. Um beijo no coração de todos vocês, esse céu azul lindo nesse inverno, aqueça o coração de cada um, mesmo quem esteja, sabe, na nuvem, num lugar cinza, o sol tá lá em cima e ele volta a aparecer novamente. Beijão, fiquem com Deus.